A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4 e versículo de número 9, que diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Acabamos de ler a menor oração da Bíblia. Um pedido que Jabes fez ao Senhor em um versículo, e no mesmo versículo Deus trouxe a resposta. A palavra do Senhor vai nos dizer que a mãe de Jabes, ela sofreu no parto dela. E assim, o nome de Jabes significa o que causa sofrimento. Só que, irmãos, ele não se conformou com aquilo. Ele não se conformou com aquele nome, com aquela identidade, não. Mas ele orou ao Senhor, Amandarai Xarabaracanta, e pediu que o Senhor o abençoasse. Uma oração tão simples que surtiu tanto efeito. Às vezes, nós pensamos que Deus só vai responder aquela oração de horas. Às vezes nós pensamos que Deus só vai responder, sabe, aquela oração que a gente faz naquele dia que estamos muito fervorosos, que as palavras saem bonitas, sabe, que sai aquele negócio, sabe, que você olha assim e você diz, meu Deus, hoje eu orei um bocado, hoje eu orei muito bonito. Só que às vezes a oração que vai ser respondida não vai ser essa. Vai ser aquela oração que você olha e diz assim, vixe, que oração simples. Eu fiz uma oração tão simples que Rabadaraia nem parecia uma oração. A Bíblia diz, irmãos, que foram poucas palavras que surtiram efeito na vida de Jabes. E Deus trouxe pessoas aqui para te falar. Mesmo que você não tenha palavras bonitas, mesmo que você não seja tão eloquente, não tenha tantas palavras, sabe, direcionadas, arrumadas da forma correta, mas ore ao Senhor. Ore e coloque assim na mão do Senhor, na presença do Deus Altíssimo, quais são as suas petições. Qual é a sua necessidade? Deus trabalha na humildade, irmãos. Deus gosta das coisas simples, Aramandaraia. Aqui está a prova, uma resposta. Uma oração tão simples que Deus respondeu. É como eu falei, o nome de Jabes significa o que causa sofrimento. Porque a Bíblia diz que a mãe dele, ela sofreu, ela deu à luz a ele com dores. Ou seja, ela passou por alguns problemas para colocar Jabes no mundo. Ela sentiu muitas dores. Porém, Jabes não aceitou aquilo. Ele não queria sofrimento, Rabadaramandarai, para a vida dele, ele queria bênção. Você não pode deixar com que as coisas do passado venham ditar como será o seu futuro e o seu presente, Rabadarasturiandaraia. Talvez lá no passado você já sofreu, você já causou sofrimento para alguém, mas agora você precisa entender que as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Declare comigo, meu Deus, tem uma novidade de vida para minha vida. Eu não vou me conformar com esse passado de sofrimento. O meu Deus tem uma novidade de vida para a minha vida. Eu não vou me conformar com esse passado de sofrimento. Irmãos, ele não se conforma e ele fala com o Senhor. E o Senhor responde. O Senhor se agradou da oração e Deus concedeu a ele o que ele tinha pedido. Quando eu falo de Jabes, eu me lembro também de Ana. Ana vai à porta do tabernáculo e ela pede ao Senhor que o Senhor dê para ela um filho homem. Parecia ser uma oração, sabe, meio sem sentido. A Bíblia diz que o sacerdote ele pensou que Ana estava embriagada, porque as palavras não saíam dos lábios dela, somente os lábios se moviam, a dor dela era muito grande. Foi uma oração simples que Ana fez ao Senhor, porém que surtiu efeito. Deus entregou para Ana Samuel, Rabadarabandaraia. Porque Deus, irmãos, ele é assim. Ele gosta das coisas simples. Somos nós que complicamos as coisas, achando que Deus gosta de coisas complicadas. Deus não gosta de nada complicado. Deus gosta de coisas simples. Ele só pega as complicações que a gente tem e transforma em milagre. Mas a gente não precisa complicar para irmos à presença dele.
Às vezes com as palavras mais simples do seu vocabulário é que você vai agradar o coração de Deus. Lembra do rei Ezequias? O rei Ezequias, quando ele recebe uma sentença de morte sobre a vida dele, quando o profeta Isaías vai até ele e diz a ele: olha, coloque a sua casa em ordem, porque você morrerá e não viverá. Sabe o que é que o rei Ezequias faz? Ele ora ao Senhor e ele chora muitíssimo. Não é pouco não, ele chora muito. E ele fala com poucas palavras: Senhor, lembra-te do que eu já fiz. Arabadaraia. Você vai observar que não é uma oração de horas. Não é uma oração eloquente, bonita, mas ele só é uma oração regada de lágrimas, que ele só pede para o Senhor lembrar do que ele já fez. E a Bíblia diz que Deus concede ao rei Ezequias mais 15 anos de vida por causa da oração. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. São essas as palavras que Deus dá para o profeta Isaías levar para o rei Ezequias. O que Deus diz através disso? A tua oração surtiu efeito, Ezequias. Chegou o meu trono, porque eu ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Era uma oração simples, irmãos, mas que surtiu efeito e livrou o rei Ezequias da morte. Foi uma oração simples, mas que surtiu efeito e fez com que Ana viesse a gerar e a esterilidade saísse da vida dela. Jabes fez uma oração simples. Não aceitou aquele nome de quem causava sofrimento, de quem causava dor. E pediu a Deus para que Deus o abençoasse. Em somente um versículo, no versículo de número 10, ele invoca ao Senhor e diz assim: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, e seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Só foi isso que ele pediu para Deus. E no mesmo versículo vai nos dizer: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. A Bíblia não vai relatar que os irmãos de Jabes tiveram um nome como o dele, porque o nome, irmãos, falava muito sobre a pessoa. Antigamente era assim, os nomes eram ligados à pessoa de uma forma muito forte, tinha uma grande ligação. Mas você vai observar que mesmo com aquele significado do nome dele, ele foi ilustre. Ele foi diferente. Ele não deixou com que as dores do passado que ele causou à mãe dele tomasse conta da vida dele. Ele fosse uma pessoa que causasse sofrimento o tempo todo ou que vivesse no sofrimento. Deus está dizendo para você: não aceite algumas sentenças. Ana não aceitou a sentença da esterilidade. Ela não aceitou porque ela não gerava. Ela não cruzou os braços e se conformou dizendo: não posso ter filhos, então tá certo. Eu vou ficar aqui, vou me conformar com isso. Não, mas Ana foi buscar ao Senhor. Ana orou ao Senhor, fez o voto e Deus fez com que a petição de Ana acontecesse. Por quê, irmã? Porque Ana não se conformou. Ana não se contentou com aquela porta fechada na vida dela, com a esterilidade, porque a madre de Ana estava cerrada, fechada. Mas ela pediu ao Senhor e Deus concedeu para ela a petição dela. Por quê? Porque Ana resolveu se movimentar. Porque Ana resolveu pedir. Porque Ana resolveu clamar. A mesma coisa aconteceu com o rei Ezequias. Veio uma sentença sobre a vida dele. E a sentença era de morte. O profeta Isaías já havia deixado bem claro que Deus havia falado com o profeta Isaías que era para morte. Que o rei Ezequias ia morrer. Tinha uma sentença sobre ele. Mas o rei Ezequias não se conformou com a sentença. Ele não se contentou, mas a Bíblia diz que ele orou ao Senhor, que ele chorou muitíssimo e pediu para que o Senhor lembrasse dos feitos dele. E o Senhor trouxe a resposta. Por quê? Porque o rei Ezequias também não se contentou. Porque o rei Ezequias também não se conformou. E a mesma coisa foi Jabes. Jabes não se contentou, não se conformou, muito pelo contrário. Ele falou com Deus e pediu a Deus bênção. Se ele ficasse ligado ao que o nome dele significava, ele poderia pensar, não, que ele já era uma pessoa que causava sofrimento, que Deus nem ia ouvir o pedido dele. Mas ele resolveu ousar, ele resolveu pedir, arriscar.
E Deus se agradou e lhe concedeu o que ele pediu. E Deus está dizendo para você, o que está fechado, as tristezas, as angústias, não pode tomar conta de você a ponto de você desistir do que Deus tem para ti. A ponto de você não querer mudar de vida. Deus tem uma mudança de vida para você. Deus tem uma mudança de cenário, não importa o que você está vivendo agora. Deus tem algo novo para lhe entregar. Isso depende de quem? De você. Depende de você se posicionar para receber. Haramanchurabai. Depende de você não aceitar, aleluia, o que você está passando, mas se posicionar como uma mulher, como um homem que crê que Deus pode mudar, que Deus pode transformar, aleluia, que Deus não vai deixar da forma que está. É como eu falei, foram orações simples que Ezequias, que Ana, que Jabes fizeram, mas que Deus concedeu os pedidos, as petições, Aramanchurabaia. E às vezes vai ser assim na nossa vida. Experimente orar ao Senhor de uma forma mais clara. Experimente dizer para Deus onde é que está o seu problema. Experimente dizer para Deus tudo que tem lhe afligido, irmã, mas Deus já sabe, mas Ele quer ouvir de você. Se Ele não quisesse ouvir de você, Ele não traria você a esse vídeo e não traria essa palavra à sua vida. Irmão, eu não sei falar, eu não tenho teologia, eu não sei ler direito, eu não sei escrever direito, eu não sei conversar direito, eu tenho uma língua pegada, eu sou gago, eu sou fanho. Deus está dizendo, não importa, peça. Peça porque orações simples surtiram efeito, Rabadarai, era a palavra do Senhor. Pessoas que realmente não se conformaram com o passado. Pessoas que não se conformaram com sentenças, Sarabadaramanchurabaia. Pessoas que não se conformaram até mesmo com aquilo que estava entranhado, aleluia, na identidade deles. Porque o nome de Jabes significava aquele que causa sofrimento. Ou seja, estava entranhado na identidade dele o sofrimento. Mas ele resolveu se colocar na posição e orar ao Senhor. E não se conformar. E ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Ele se destacou. E Deus está dizendo, não deixe, aleluia, com que algumas sentenças venham tirar o destaque que eu tenho para ti. Não deixe com que algumas portas que se fecharam venha remover o que eu tenho para a sua vida, não. Não se conforme, não se contente, mas comece a orar ao Senhor. A oração tem poder. E a oração move o coração de Deus ao teu favor. Comece a orar, comece a pedir, comece a suplicar, comece a dizer para o Senhor onde é que está o problema, onde é que está doendo. Comece a dizer para o Senhor que você não aceita esse cenário de sofrimento, que você não aceita esse cenário de derrota, que você não aceita verdadeiramente ficar envergonhado, nem ficar confundido, nem ficar frustrado, mas que você crê que Deus vai mudar o seu cenário. Ana não aceitou a esterilidade, o rei Ezequias não aceitou a sentença de morte, Jabes não aceitou o seu causador de sofrimento na vida de ninguém. Mas eles oraram ao Senhor e todos eles tiveram resposta. E Deus está dizendo, se você orar a mim, você vai ter resposta. Você não pode se conformar com o que você está vivendo. Mas você tem que colocar diante do altar do Senhor e dizer, Senhor, eu não me conformo. Eu não me conformo com essa porta fechada. Eu não me conformo com essa escassez. Eu não me conformo com esse problema, com essa esterilidade, com essa dificuldade, com essa enfermidade. Eu não me conformo. Comece a dizer para o Senhor, sabe por quê? Porque Ele vai começar a mudar sentenças na sua vida. O mesmo Deus que concedeu o desejo de Ana, o desejo do rei Ezequias, o desejo de Jabes, é o mesmo Deus que concede as suas petições. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos estar orando por você. Amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Pai, por essa palavra. Pai, obrigada, porque o Senhor escuta, meu Deus amado, as nossas petições. Por mais, meu Pai, que pareça simples, por mais que às vezes a gente não saiba nem pedir direito, a gente não saiba nem como colocar as palavras diante de Ti, porque o Senhor é tão poderoso, o Senhor é tão grande, Pai, mas é tão misericordioso para conosco, Senhor. Às vezes não sabemos o que orar, amandarasturabaia, não sabemos o que pedir, não sabemos como suplicar, mas nós colocamos o Teu altar, mas nós colocamos a ramandarastudecanta diante
diante da tua presença a nossa necessidade. Aquilo que pedimos, Pai amado, aquilo que necessitamos está diante do teu altar, Senhor. Nós não aceitamos, Pai, sentenças do inimigo de derrota, sentenças de destruição, sentenças, meu Deus amado, que vem contra a nossa vida para a gente não viver os teus propósitos. Mas nós cremos, meu Deus, que o Senhor é o Deus que traz êxito, que o Senhor é o Deus que traz vitória, que o Senhor é Deus que quebra toda a sentença do maligno contra nós e dá vitória ao seu povo. Oh Pai, nós cremos que o Senhor nos abençoa com a tua paz. Nós cremos que o Senhor nos visita, assim como o Senhor visitou a Jabes com resposta, assim como o Senhor visitou a Ana com resposta, assim como o Senhor visitou o rei Ezequias com resposta. Eu creio na tua resposta, eu creio na resposta de oração. Eu creio, Pai amado, que pessoas que estão orando juntamente comigo receberão resposta daquilo que é impossível, porque eles não se conformam. Nós não nos conformamos com o cenário de sofrimento, de derrota, de destruição, mas nós cremos no milagre, mas nós cremos, Pai amado, na porta aberta, mas nós cremos, meu Deus, que vamos ter êxito, Senhor, naquilo que estamos colocando diante do teu altar, porque é para a glória do teu nome, Jesus. Vai curando teu povo, vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, abrindo porta de emprego, fechando a sepultura, desfazendo os laços, as setas, as amarraduras, os dardos inflamados, aquilo que o inimigo armou, arquitetou, planejou, que venha cair por terra em nome de Jesus. Pai, eu venho te fazer o pedido, meu Deus, que o Senhor tome aqueles que estão te aceitando nas tuas mãos, toma aqueles que estão se reconciliando contigo, Senhor. Escreva o nome deles no livro da vida, perdoa as falhas, os pecados, lança as profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem que ser rendida a ti. Eu peço, meu Deus amado, que o Senhor dê uma novidade de vida, que o Senhor dê uma nova história, que as coisas velhas venham passar e que tudo venha se fazer novo na vida dele e na vida dela. Os abençoa, Pai. Os abençoa, meu Senhor. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Visita, meu Deus amado, e se for para a glória do teu nome, faz o milagre acontecer. Faz a resposta chegar, faz a petição ser atendida, Senhor. Nós cremos que o Senhor é um Deus de milagre. Nós cremos que o Senhor é um Deus de promessa. Nós cremos que o cumprimento da tua palavra vai acontecer na nossa vida, que o Senhor vai conceder o desejo do nosso coração segundo a tua vontade e o teu querer, porque oramos a ti crendo que a nossa vitória vem dos céus, que vem do alto, que vem do Senhor. Pai, continua conosco, meu Deus, responde as nossas orações. Assim eu te peço e te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Declare comigo, meu Deus está respondendo as orações que eu coloquei diante do altar dele. O meu Deus está respondendo as orações que eu coloquei diante do altar dele. Você tem crido no Senhor e ele não vai deixar você sem resposta. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém. Que Deus te abençoe.